Isso. E agora? O que eu faço? Eu ia ligar para o presbítero Fábio para falar com ele, porque eu não conseguia nem falar. Doía tudo. Aí eu fui, falei, não vou ligar não, vou deixar. Orei. Isso foi na quinta-feira. Na sexta-feira, sumiu tudo como se não tivesse nada acontecido. Aí eu falei, meu Deus, só Deus é muito bom, né? Só a graça de Deus sobre a nossa vida mesmo. A nossa palavra está lá em 2 Reis, capítulo 4. A gente vai ler dos versículos 1 ao 17. Como vai a sua casa nesta manhã? Como vai a sua vida nessa manhã? Vai tudo bem? Amém? Amém. Vai tudo bem mesmo? Vamos ler o nosso texto. Desculpa, irmão, da 2 Reis 4, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que ele que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma casa. E ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Então disse ao seu moço Geazi: chama esta sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Porque ele dissera: dize-lhe, eis que tu nos tens tratado como todo o desvelo que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então disse ele: que há de fazer? Pois por ela. Geazi disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido é velho. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da tua vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. E concedeu a mulher e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo de vida que Eliseu lhe dissera. Amém? Pode se sentar. Como vai a sua casa nesta manhã? Como vai a sua família nesta manhã? Vai tudo bem? Será que vai tudo bem mesmo? Ou vai como a casa daquela mulher, que ela sempre dizia: vai tudo bem, mas ela estava com o filho morto dentro de casa?
Nós lemos só uma parte do texto, mas é um texto bastante conhecido, a gente sabe o que aconteceu. Depois os irmãos pegam o capítulo 4 e leem ele todo. Só que a história dessa mulher, ela não terminou ali, não. Ela teve um desfecho maravilhoso, né? Essa mulher, ela vivenciou o milagre de Deus na sua casa. Tudo ficou realmente bem. Ela pôde vivenciar o milagre de Deus na sua família. O interessante é que quando nós lemos o texto, nós percebemos que essa mulher, quando a gente vai ler o texto aqui, a gente percebe que essa mulher, ela, através da sua fé e através das suas atitudes, ela gera o milagre de Deus na sua casa. Será que nós temos, através da nossa fé, através das nossas atitudes, gerado o milagre de Deus na nossa casa, na nossa vida? Será que nós temos feito isso? Será que nós temos aberto as portas para que Deus gere um milagre na nossa casa? O texto que a gente leu agora, ele fala que todas as vezes que Eliseu ele passava ali na cidade de Sunem, essa mulher, ela o acolhia, ela o alimentava, né? E o texto aí ele vai dizer também, essa mulher era uma mulher rica, era uma mulher casada, né? E certa vez essa mulher ela chega para o seu marido e ela fala para ele assim: esse homem que passa, eu tenho observado que esse homem que passa aqui na cidade todas as vezes, ele é um santo homem de Deus. E aí ela fala para ele: façamos aqui perto da nossa casa um quartinho e nele ponhamos uma cama, uma cadeira, uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, para que quando esse homem ele passar por aqui, ele possa repousar neste lugar, ele possa ali ficar. Interessante que irmão, como eu falei, desculpa, eu escrevo, mas eu não consigo entender minha letra. Interessante que a gente olha, né, o texto e a gente percebe que ali Sulamitas, aquela mulher sunamita, não é sulamita, aquela mulher sunamita, que ela é de Sunem, ela estava com aquela atitude, construindo um lugar para a presença de Deus. É o que eu vejo no texto. Aquela mulher, ela queria realmente que Deus habitasse em sua vida, né? Então ela construiu aquele lugar para que aquele santo homem de Deus repousasse ali. E aí a gente olha assim: será que a gente tem construído realmente um lugar para a habitação de Deus em nossa vida? Nós temos feito isso? Será que nós temos separado um lugar para Deus em nossa vida? Nós somos cristãos, estamos sempre na casa do Senhor. Muitas vezes com a nossa correria do nosso dia a dia, muitas vezes a gente não consegue separar nem um tempinho para buscar Deus.
será que realmente a gente tem construído esse lugar para Deus na nossa vida? Eu percebo no texto que a mulher sunamita, ao construir aquele quarto, né, a gente vê que fala de alguns utensílios, né? Ela cita ali alguns utensílios que iriam fazer parte daquele quartinho que ela ia construir para o santo homem de Deus. E esses utensílios, eles têm muito a dizer para a nossa vida, né? O primeiro utensílio que ela cita, qual é? A cama. Cama fala de quê? A cama, ela nos relembra o quê? Descanso. A cama relembra a intimidade. Será que nós temos separado esse lugar de descanso e intimidade na presença de Deus? A gente vê que lá em Lucas, no capítulo 10, vai falar sobre Marta e Maria. O texto fala que Marta ficava de um lado para o outro, desesperada, querendo agradar, querendo fazer tudo. E Maria, o que ela fez? Foi esperta. Ela foi para onde? Para o lugar de descanso e intimidade. No lugar de descanso e intimidade não há lugar para desespero, para correria do seu dia a dia. Não há lugar de muitos afazeres, porque ele se chama um lugar de descanso e intimidade. Você precisa descansar em Deus. Você precisa buscar a intimidade com Deus. Se você estiver na correria do seu dia a dia, você não vai conseguir. Precisamos fazer como Maria. Eu amo esse texto, escolher a boa parte. E qual é a boa parte? Essa boa parte nunca vai ser tirada dela. É a presença de Deus. Amém? Que possamos construir uma cama para Deus em nossa vida. Que possamos construir um lugar de descanso e intimidade para Deus em nossa vida. Nós sempre temos um lugarzinho especial onde a gente separa para buscar a Deus. Quem aqui não tem? Eu lembro que na época que eu vivia com a minha mãe, minha casa era cheia, né? Meus irmãos, todo mundo. O único lugar que eu conseguia me separar de todo mundo para buscar a Deus era no banheiro. Engraçado que ninguém batia nessa hora. Eu ficava lá, horas e horas, ninguém falava, tá fazendo, tá presa aí, ninguém falava. Era um momento, era um lugar que eu separava para buscar a Deus, um lugar secreto, era ali que eu buscava a presença. Era ali que eu me retirava. Porque muitas vezes a gente precisa se retirar para ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes no meio da multidão a gente não consegue. Amém? O segundo utensílio que a gente vê que essa mulher, ela coloca, ela faz questão de citar cada um, ela coloca no quartinho, é a mesa. Mesa, ela vai falar de comunhão. Jesus, ele se assentava à mesa com os seus discípulos para repartir o pão. Como está a nossa comunhão com Deus? Será que nós temos nos assentado à mesa com o Senhor? Muitas vezes a gente não consegue nem se assentar à mesa com a nossa família. Como está a nossa comunhão
com o Senhor. A mesa, quando nos assentamos à mesa para ter comunhão, a mesa é um lugar de revelação. Lá em Hebreus 4:16, em Lucas 22:14, ele vai falar isso. A mesa é um lugar de revelação. É onde Jesus, ele se revelava aos seus discípulos. Tenha uma mesa de comunhão na sua casa. Comunhão com o Senhor. Comunhão com sua família. Prepare esse lugar especial na sua casa. O terceiro utensílio que a gente vê, essa mulher ela fez questão de citar, é a cadeira. A cadeira ela vai falar de autoridade, vai falar de trono. Será que Deus, ele é a autoridade na sua vida? Será que você tem construído um trono para Deus na sua vida? Será que ele é o centro da tua vida? Será que ele é o centro da tua casa? Amém? Precisamos aprender a construir, a deixar Deus ser o centro, a deixar Deus ser a autoridade, a deixar Deus ser o primeiro na nossa vida. Tomar verdadeiramente o lugar dele na nossa vida. Lá em Hebreus 4:16 fala sobre isso. Você pode anotar os versículos e, se quiser, ler depois. E o quarto utensílio que a gente vê que essa mulher ela colocou naquele quartinho foi o candelabro. O candelabro, ele é aquele utensílio que tem 7 pontos para colocar vela, se falar direito. Ele vai falar de luz. A luz que ilumina o nosso caminho. A luz de Deus que nos dá a direção. Lá em Salmos 119, 105, a palavra diz: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Interessante, né? Como essa mulher ela vem colocando cada um desses utensílios e cada um traz assim um significado tremendo para a nossa vida. E que essa manhã nós possamos construir um lugar para a presença de Deus na nossa vida e na nossa casa. Que possamos colocá-lo como centro das nossas vidas. Assim como aquela mulher, ela abriu através das suas atitudes, através da sua obediência a Deus, através da sua fé. Ela abriu as portas para que o milagre de Deus fosse gerado na vida dela. Continuando o texto, vai falar que aquela criança, ela passou mal e morreu. E aí aquela mulher, ela foi atrás de Eliseu. E ela ia pelo caminho, como eu iniciei o texto. Ela não falava nada, ela falava: vai tudo bem. O pessoal perguntava para ela: tá tudo bem na sua casa? Tá tudo bem. Tá tudo bem com seu filho, com seu marido? Tá tudo bem. Até chegar em Eliseu. Ela chega em Eliseu, fala com ele. E Eliseu vai até a casa dela.
E aquele menino, ele ressuscita, né? E ela entrega aquele menino vivo, ele entrega aquele menino vivo nas mãos daquela mulher. Então aquela mulher, ela viveu um grande milagre de Deus na sua vida. Através das suas atitudes, através da nossa obediência a Deus, através da nossa busca. Porque a gente fala de intimidade, a gente fala de descansar em Deus, muitas vezes a gente não consegue. Muitas vezes a gente acha que a gente vai conseguir resolver tudo e você não consegue descansar em Deus. Intimidade com Deus, você precisa ter tempo com Deus. Alguém tem intimidade com alguém se não passar tempo com esse alguém? Como é que você vai ter intimidade com uma pessoa se você não passa tempo com ela? Assim é com Deus na nossa vida. A gente tem intimidade com Deus quando a gente passa tempo buscando a presença dEle, buscando a palavra dEle. Precisamos buscar essa intimidade. Precisamos buscar a presença de Deus na nossa vida. Precisamos permitir que Deus gere um milagre na nossa vida, porque muitas vezes somos nós que impedimos. Precisamos ser obedientes. Obedientes à palavra. Obedientes ao Senhor. Precisamos gerar um lugar de comunhão na nossa casa. Muitas vezes a gente fala, eu tenho comunhão na igreja. Você tem comunhão na igreja? Como é que vai a sua comunhão com Deus? Precisamos buscar. Muitas vezes a nossa casa é uma correria. Você não consegue falar nem com seus filhos. Às vezes você dentro de casa, você fala com seus filhos pelo telefone. Se você não consegue ter comunhão na sua casa, você vai ter comunhão com Deus como? E isso acontece. Às vezes você está dentro da sua casa, você está falando com o teu filho pelo telefone, mandando mensagem. Um está no quarto, o outro está na sala. Fala o que acontece na minha casa. Aí dá logo um grito, né? Porque é pequeno, dá para ouvir. Precisamos ter comunhão com Deus, com os irmãos, com a nossa família. E precisamos fazer um trono, entronizar Deus verdadeiramente em nossa casa. Que Ele seja o centro na minha vida, na sua vida, na nossa família. Amém? Palavra muito simples, muito rápida, não tem muito o que falar, mas que Deus, Ele, esta manhã, Ele tenha ministrado aos nossos corações, assim como Ele ministrou ao meu coração, através dessa palavra. E há muito tempo Deus já tinha colocado no meu coração. O presbítero, ele pediu para que eu trouxesse a palavra. Eu ia trazer outra coisa, mas Deus já estava falando comigo a respeito disso. Então, que realmente nós possamos buscar a Deus verdadeiramente, que possamos buscar intimidade, que possamos buscar comunhão, que possamos buscar a presença dEle, ter fé, ser obediente à sua palavra, para que Ele venha realmente cumprir aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Nosso Deus é um Deus de promessas. Ele é um Deus que não volta atrás daquilo que Ele fala. Se Ele falou, vai cumprir. Se Ele falou, vai acontecer. No tempo certo. Porque o tempo não é meu, não é seu. O tempo é dele.
Amém? Que Deus possa nos abençoar esta manhã.